Imagine comigo, 2 horas da manhã, você retornando de uma viagem com sua família. Faltam apenas 5 quilômetros para chegar na sua casa. Porém, você escuta um barulho no carro. Você observa e vê que o pneu furou. Você encosta o carro e verifica e vê que você tem step, que você tem o macaco, que você tem o triângulo sinalizador. Só falta uma coisa: saber executar uma simples atividade e garantir a segurança da sua família. Se toda vez que queima uma lâmpada ou estoura uma torneira você tem que chamar alguém para te auxiliar, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar que como aprender pequenas coisas pode auxiliar tanto no seu bolso quanto na sua mentalidade. Nesse vídeo você não vai ser um especialista em fazer tudo, porém a expectativa é que você deixe de ser refém dos outros. Eu vou falar sobre 5 benefícios que você tem de aprender pequenas coisas. E pode ter certeza que o último é o mais importante. Em 2009 eu comecei a construir minha primeira casa. Eu não tinha capacidade financeira nem para construir a casa toda de uma vez, nem para contratar os melhores pedreiros que tinha na cidade. Então contratei um pedreiro ali que se dizia pedreiro, né? Que era o que eu conseguia pagar na época. Uma forma de economizar também era estar auxiliando ali como servente de pedreiro. Eu trabalhei bastante tempo assim como servente, mas nunca tinha assentado um tijolo. Então decidi por ajudá-lo a executar essa atividade. Então, avaliando ali tanto o rendimento quanto a qualidade do serviço nos primeiros dias, eu identifiquei que se eu tivesse um pouco de cuidado, um pouco de paciência, eu conseguiria executar a atividade ou no mesmo nível de qualidade, ou talvez até melhor que aquele cara que eu estava pagando, aquele, entre aspas, profissional. E foi o que eu decidi fazer na época. Eu me lembro que foram diversos desafios, diversas zoeiras. Eu lembro do meu pai era muito brincalhão, então meu pai sempre passava lá e ele brincava, falava, nossa, esse tanto que você fez aí o dia inteiro de trabalho eu faria com 1 hora de serviço sozinho, com a mão nas costas. Então esse tipo de zoeira eu aguentei bastante. Foi um período de bastante desafios, por quê? Porque eu nunca tinha feito aquilo lá. Porém, devagar, e no item a item, tijolo a tijolo, eu consegui alcançar o objetivo que era concluir aquela casa. E não simplesmente concluir, né? No período eu ergui um lado, depois eu consegui erguer o outro, fiz área na frente, fiz área no fundo, construí um salão comercial. Então chegou a um nível de colocar porcelanato. Então, saber essas atividades, que era algo que eu não sabia, detalhe, eu nunca tinha sentado um tijolo na minha vida, me trouxe uma autoconfiança que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Como eu comentei aqui, eu não tinha dinheiro para executar toda a atividade. Eu lembro que, passo a passo, aguentando toda essa zoeira, o apoio dos amigos, às vezes a gente tentava, não, vamos reunir um mutirão lá no final de semana. Só que às vezes, por ter muita gente, a gente acabava às vezes se atrapalhando ou não rendendo da forma que deveria render. E assim como nos investimentos, tijolo por tijolo, dia após dia, mantendo essa constância, foi onde eu consegui construir. Eu quero ver se eu consigo encontrar algumas fotos aqui para estar colocando para vocês durante esse vídeo. Só que isso me trouxe, além, né, dessa questão de conseguir realizar, vários conhecimentos e uma mentalidade diferente de agir diante da falta do conhecimento nosso. Na época eu não tinha acesso à internet, como vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora. Hoje a gente vê como o YouTube é rico de informações, né? Naquela época eu não tinha esse acesso, na verdade eu nem computador tinha, nem sabia ligar um computador naquele período. E o que a gente tinha era o boca a boca, então tinha alguns amigos que eram pedreiros, eu conhecia outras pessoas, então eu tirava uma dúvida, eu tinha uma noção de obra, né? Como eu disse, eu trabalhei bastante tempo ali de servente, mas nunca tinha assentado tijolo, não sabia aprumar um tijolo, e tudo isso foi adquirido conforme as dificuldades elas iam acontecendo. Eu cheguei a um ponto de entender que tudo dentro de uma obra é matemática, porém você vai tirando ali sua própria visão a respeito. Então foi aprender como que a gente tirava um esquadro no terreno, como que era feito o assentamento do tijolo, o tinha que ter, né? Quando você assenta o tijolo, não pode ser um em cima do outro, ele tem que ser cruzado, as vigas e tudo mais. Graças a Deus, todo aquele processo, e é um processo que você não vai sair um mestre de obra de uma hora para outra. É um detalhe, eu nunca trabalhei de uma diária de pedreiro para ninguém. A única pessoa que eu trabalhei de pedreiro foi realmente para mim. Então
assim, é satisfatório. É cansativo, porém é satisfatório. Aí a gente tem aqui os 5 benefícios que eu queria compartilhar contigo, de saber fazer as coisas. Não é que eu quero que você saia daqui e construa a sua própria casa, inclusive não indico para ninguém, porque é bem cansativo. Mas benefício 1, a economia. Quando você sabe fazer as coisas, por mais que você opte por não fazer, você tem uma visão do nível de dificuldade que exige para realizar aquela determinada atividade. Então, por tarefas simples que você executa, como trocar uma lâmpada. Pensa assim, se você vai chamar um eletricista na tua casa, por mais que seja para trocar uma lâmpada, eu acredito que o cara não vá até a sua casa para cobrar menos de R$ 50. Então, cada real que você destina para pequenas atividades que você poderia estar executando é um dinheiro que você pode estar convertendo e realizando os seus aportes mensais. Então, trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, consertar o vazamento em uma torneira, tudo isso são atividades simples e, assim, eu por mim como homem, me traz uma visão satisfatória de realização quando eu consigo executar uma atividade nesse nível. Hoje com o YouTube é muito fácil, até listei algumas coisas aqui que são extremamente simples de serem feitas e pode salvar, como trocar uma resistência de chuveiro, desentupir uma pia, apertar uma torneira. Tem gente que não sabe o lado que se aperta ou que se solta ali uma torneira ou um parafuso. Se você daqui não sabia, você já sabe, é pro lado direito. Sempre quando você for apertar algo é pro lado direito, sempre quando for soltar algo é pro lado esquerdo. Só essa dica aí já valeu o like. Saber onde fica o registro geral, onde você desliga ali a água caso estoure algum cano na sua casa. Então são informações simples que podem te salvar. Por exemplo, estoura um cano às 3 horas da manhã na sua casa, você não sabe nem onde é o registro, você não sabe onde você desliga ali aquela parte da água, você corre o risco de deixar aquela água vazando ali a noite inteira por falta de um conhecimento simples. E por que eu decidi falar sobre isso aqui hoje? Justamente porque hoje é segunda-feira de carnaval, eu estava aqui em casa e fazem alguns dias já que eu me propus a realizar uma limpeza profunda no fogão, porque a gente vai cozinhando, às vezes ferve um leite, cai ali, né, derrama da vasilha ou olha alguma coisa que entope o bico do fogão. Então eu desmontei o fogão inteiro, vou até colocar uma foto desse, eu tenho certeza que eu tenho foto, porque como eu realizei hoje, eu desmontei todas as conexões dele, realizei a limpeza ali, tirei toda a parte da ferrugem. É um negócio que eu nunca tinha feito. Então fui lá no YouTube, pesquisei e vi o nível de complexidade, vi que estava dentro do que eu consigo executar. Quando a gente começa a realizar esses pequenos reparos, é natural a gente começar também até ter as próprias ferramentas, né? A gente compra uma chavinha para executar uma atividade, depois ela fica ali, você pode utilizar novamente. Então, isso me fez a ter essa visão. Cara, será que as pessoas estão seguindo nessa linha? Eu vejo que é um negócio que eu economizo muito. Porque eu realmente sou um cara extremamente curioso, eu gosto de ver as coisas funcionando, eu gosto de saber como as coisas funcionam, o nível de complexidade de executar algumas coisas, porque muitas das coisas eu realizo e economizo, né, por realizar essas atividades. O segundo benefício que eu vejo assim sobre saber fazer pequenas atividades é a questão da visão de dono, né? Você para de ser um usuário e começa a enxergar as coisas como dono. Então você se autorresponsabiliza. Oh, queimou a lâmpada aqui do quarto da minha filha, do meu filho. Você vai esperar, cara, você como um homem da casa, se eu estiver falando com um homem, ou você que é mulher e mora sozinho, e até você ter essa visão de como realizar essas pequenas atividades, pode te trazer essa independência e essa mentalidade de não esperar realmente queimar todas as lâmpadas para a gente tomar a decisão de trocar, não esperar ali ter um vazamento grande para que a gente possa substituir uma torneira que a gente pode comprar um no mercado ou numa venda aqui próximo e realizar a substituição. O terceiro item que eu vejo é a autoconfiança. Por quê? Essa confiança ela aumenta cada vez mais. Eu já fiz coisas eu já fiz coisas que até eu duvido com relação à execução de atividades. Eu já fiz, por exemplo, eu já remontei um painel do Gol completo, toda a parte elétrica ali. Quando eu fui falar com o eletricista de alto, eles me falaram que era impossível realizar o que eu realizei. Então, quanto mais você vai fazendo e quanto maior o nível de complexidade, mais você se sente autônomo para poder realizar determinadas atividades. Não que eu acho que você deva fazer tudo, a gente tem o caso do
do finado Gugu aí que aconteceu lá, mexendo no ar-condicionado, sem necessidade, questão envolvendo altura, envolvendo energia. Mas muitas atividades, por exemplo, cara, você vai trocar uma lâmpada, eu realmente não gosto de energia, eu tenho medo. Eu não faço nada com a energia ligada, então vou lá, eu desligo, eu realizo as atividades ali, sempre trazendo segurança para essas atividades no meu dia a dia. O quarto benefício que eu vejo assim, né, é a liberdade, não a questão da liberdade financeira em si, mas a liberdade de poder executar as coisas sem depender de outras pessoas. Eu falo porque assim, não sei vocês, mas eu não odeio depender de outras pessoas para tudo. Então a gente tem essa autonomia de conseguir ir lá e realizar as atividades, de fazer as coisas quando a gente deve executar, da gente não ter necessidade de mexer num dinheiro que você destinou para algo, para poder realizar uma atividade que é simples, que mata, né? Tipo, você chama a pessoa para vir, a pessoa vem com 5 minutos, te leva R$ 200, às vezes você olha e fala, puxa, se eu soubesse isso daqui. Eu sei que nem tudo vai poder ser feito. Um grande exemplo que a gente tem é a questão do chaveiro. O cara chega, ele é o cara daquela atividade. Não estou falando para você, esqueci a chave dentro do meu carro lá, eu vou tentar aqui, de alguma forma, executar para pegar. Não, a gente tem profissionais para isso. Mas a ideia é o quê? Que se a atividade é muito simples, que a gente se aperfeiçoe e comece a executar determinadas atividades. R$ 1 que você deixa de gastar é R$ 1 que você tem a mais, né? Então, pensando por esse lado. E o quinto benefício, que esse benefício para mim é o mais útil, é a questão do conhecimento. Então tem até um caso, eu quero estar colocando até imagens aqui, de um dia que meu carro apresentou alguns problemas no sensor do pedal do freio. Então eu chamei os eletricistas, eu tinha feito alguns testes ali, eu já tinha identificado que não era fusível, já tinha identificado que não era bateria. Minha suspeita era sobre a questão do sensor do pedal de freio. Pelo pessoal já ter atividade, questão da solicitação de peça e tudo mais, falei, cara, vou chamar um eletricista aqui para trocar. Pensei comigo, a atividade é simples, eu já tinha visto, e tudo eu procurei através do que? Da inteligência artificial. Utilizei o chat GPT ao meu favor, eu vim ali, né, colocando os itens que tinham apresentado problema no meu carro, quando eu pisava no freio, às vezes ele funcionava, às vezes ele não dava partida, era um carro automático. E aí eu cheguei a essa conclusão, que era o sensor de pedal do freio, de acordo com os sintomas que eu trouxe para o chat GPT. Engraçado que trazendo, ele me trouxe até um passo a passo. Faço questão de deixar essa imagem aqui, que era um passo a passo de como testar, de como que era a peça certinha. Eu estou até com ela que eu deixei salvo aqui, que era que era um guia prático para instalar e regular o sensor do pedal. Era um negócio que, tipo, se a gente for ver, nossa, parece ser tão complexo. Hoje em dia, com a inteligência artificial, ela trouxe a imagem certinha para mim ali de como que deveria ser feito o passo a passo. Então, quando eu chamei o eletricista aqui, eu já tinha bem na minha cabeça o que era a atividade, qual que era o nível de complexidade, e através desse nível de complexidade você imagina ali quanto que o pessoal vai te cobrar, mais ou menos, até para você não ser passado para trás, né? A gente sabe aí de inúmeros casos que acontecem onde o pessoal vai lá, executa uma atividade que é simples, troca a peça sem precisar ou cobra outro valor, um valor bem acima aí, que seria o valor, vamos dizer assim, justo de ser cobrado. E aí, quando o eletricista chegou aqui na minha casa, eu fui com ele lá, eu falei para ele, trouxe uma bateria para testar, trouxe um cabo e uma bateria. Eu falei, cara, você não precisa levar, porque não é isso, tal, até para ganhar tempo. Ele, não, é procedimento nosso aqui. Aí ele chegou, colocou a bateria dele lá, não deu partida, como eu já tinha previsto que não, era um problema de bateria. Aí ele olhou para mim e falou assim, quando ele olhou, ele falou, ó, provavelmente isso aqui é motor de partida. Na hora eu não aguentei, eu falei, mas como que você chegou nessa conclusão? Só testando aí, colocou uma bateria e testou, porque não rodou? Eu falei, o fato de não ter rodado o motor de partida pode ser inúmeros problemas e não o motor de partida em si. Não que eu estou eliminando essa possibilidade, mas existem inúmeros problemas que poderiam causar aquilo ali. E aí quando a gente coloca um sensor do pedal desse, que custou R$ 140, ao lado do motor de partida, a gente está falando de outro valor. E depois ele teve que, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é assim, assim, assado. Eu acho que esse sensor, nem falei como que eu tinha pesquisado e tudo mais, e traz até uma visão, né, pra pessoa que tá te servindo ali, que, tipo, esse cara não é tão ignorante, às vezes, quanto parece. Então, saber
pelo menos um nível de complexidade, saber como que as coisas são feitas. Mas você não vai fazer, mas dá uma olhadinha ali, cara. Hoje a gente tem o YouTube aqui, que é essa ferramenta incrível. Mesma ferramenta que eu tô falando com vocês, que tipo te dá a possibilidade de aprender inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Que antes você precisava de outra pessoa te ensinar, hoje você tem dentro da sua casa, ali no conforto, você para com 5 minutos, você vê um vídeo passo a passo, e hoje eu posso dizer que o YouTube ensina de tudo, né? A gente vê, você entra dentro da plataforma, você vê, tem uma variedade enorme, qualquer coisa que você quiser pesquisar hoje dentro do YouTube, tem alguém que foi lá e gravou o vídeo te ensinando a fazer. Então, deixo aberto isso daqui, né? E você, como adulto aqui, se não sabe o que pesquisar, o que aprender, o que você deve aprender, principalmente se você mora sozinho, se você é pai de família, ou se você é mulher, mora sozinho, ou se você pretende morar sozinha. Coisas simples, como trocar uma lâmpada, trocar uma resistência do chuveiro, fechar o registro para se identificar vazamentos ou coisa do tipo, saber onde fica o registro, onde fica a chave geral de energia, apertar parafusos, torneiras soltas, desentupir sifão. Ter esse conhecimento, né, sempre vai te deixar um passo adiante aí de qualquer problema que possa vir a acontecer. Ah, Rodrigo, então quer dizer que eu nunca mais vou precisar de nenhum profissional na vida? Não, cara, profissional ele sempre vai ser necessário, principalmente para questões que envolvem ali o conhecimento técnico, né? Você vai precisar dessa pessoa ali que tem o conhecimento naquela área para poder estar te ajudando. Porém, para tarefas simples, como, sei lá, você comprou um móvel na Shopee, vê um móvel, vê o passo a passo ali, às vezes é uma coisa simples de você fazer. E você, às vezes, gasta mais para executar uma montagem do que na peça que você comprou. Então, e cada vez que você aprende, como eu falei do tijolinho, é uma habilidade nova que você desenvolve. Então, a mensagem aqui hoje ela é bem simples. Se você procura um dia encontrar liberdade financeira, procura a liberdade hoje dentro da sua própria casa, realizando pequenas tarefas sem depender de ninguém. Quando você aprende o básico, você economiza nos gastos supérfluos e consegue direcionar melhor o seu dinheiro, né? Ninguém, às vezes, está esperando, queimou uma lâmpada aqui agora, eu vou ter que gastar R$50 inesperadamente para chamar um eletricista para trocar uma lâmpada que custa 100. Eu queria que você comentasse aqui embaixo aqui se você já realizou alguma atividade na sua casa seguindo aí os passo a passo, né, as técnicas do YouTube. Ou se você já pagou para alguém alguma coisa que era bem simples, depois você viu o executor e falou, puxa, isso aí eu podia ter feito, podia ter realizado e economizado esse dinheiro. E se você quer que eu continue falando aqui nesses vídeos abertos que a gente tem, que vai ao ar aos finais de semana, sobre pequenos passos que podem te ajudar a economizar dinheiro no seu dia a dia, comenta aqui embaixo, eu quero ser menos dependente. Assim eu sei que esse tipo de conteúdo tem te agradado e a gente pode aperfeiçoar cada vez mais aí o conteúdo para te atender melhor. Beleza, pessoal? Eu sou o Rodrigo, esse é o R de Rico. Não esqueça de se inscrever. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.